Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou falar sobre papinha. Bom, vou falar um pouquinho baixo, porque agora já são 10h30, os bebês eles estão dormindo, acabaram de dormir, então por isso eu vou falar um pouquinho mais baixo. Muitas pessoas deixaram vários comentários perguntando como que eu tinha feito, para eu fazer um vídeo falando como que foi a introdução de alimento nos bebês. E depois de muito tempo, hoje eu resolvi vir gravar para vocês. Mas gente, eu quero lembrar, antes de tudo, que eu não estou falando que é certo ou errado o que eu fiz. Vários pediatras têm vários métodos de trabalhar, então tudo que eu fiz com os bebês foi tudo indicação do pediatra deles, foi tudo orientação do pediatra. Mas tem pediatras que liberam a papinha com 4 meses, tem outros que liberam com 6, tem outros que liberam mais pra frente ainda. Então assim, cada pediatra tem um método, e o que eu vou falar aqui, como que eu fiz, como que o pediatra deles liberou pra eles, pra eu fazer com eles. Com 5 meses, o pediatra deles liberou a frutinha. Então eu comecei a dar banana prata, eu nunca sei como é que é essa banana. Enfim, vocês entenderam, é essa banana aí. Comecei com essa banana, aí comecei a dar maçã raspada, pera raspada, mamão também eu dei. Então comecei a introduzir frutinhas para eles. Com 6 meses, o pediatra liberou a papinha salgada. Aí que começou aquele mundo assim, meu Deus, o que eu vou dar, como que eu faço? Então eu comecei com a batatinha e o caldinho de feijão e dei por uns 3 dias. Bom, o que eu fiz? Porque o pediatra ele liberou tudo que é tipo. Ele falou que eu poderia dar batata, cenoura, beterraba, caldinho de feijão, abobrinha, várias coisas. Só que eu pensei o quê? Eu não sei se os bebês eles têm algum tipo de alergia a certo tipo de alimento. Então eu preferi começar aos poucos, comecei a dar uma coisa, eles aceitaram, gostaram, não tiveram alergia, aí eu fui acrescentando. Então eu comecei com a batatinha e o caldinho de feijão e dei por 3 dias, para ver se eles iam ter alguma reação, alguma alergia ou alguma coisa do tipo. Dei a batatinha com caldinho de feijão, foi tudo ok. No 4º dia eu acrescentei a cenoura. Aí dei batatinha, caldinho de feijão e cenoura. Aí esperei um pouco, foi ok, acrescentei a abobrinha. Aí foi batatinha, cenoura, caldinho de feijão e abobrinha. E foi aos poucos eu fui acrescentando mais ingredientes. Gente, desculpa que eu ainda não tô 100% da gripe. Enfim, e eu aconselho a fazer isso, porque imagina se o pediatra libera a papinha salgada, você vai lá, coloca todos os ingredientes na empolgação, né? Coloca todos os ingredientes na panela e aí o bebê começa a reagir de uma forma diferente, tem alergia a algum tipo de ingrediente, começa a rejeitar e você não vai saber qual que é. Então é melhor você começar aos poucos, ver que ele vai se adaptando, que ele vai gostando, que vai ficando tudo ok e acrescentando, do que você colocar tudo de uma vez e o bebê ter alergia a alguma coisa, fazer mal pro bebê e você não saber qual dos ingredientes que fez isso. Gente, uma coisa que é normal, não se assuste você que vai começar a dar papinha, é que a primeira papinha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, muitas papinhas você vai dar e vai te dar um desânimo total. A sua vontade vai ser de não tentar mais, de não querer dar mais papinha pro bebê. Por quê? Porque o bebê ele vai rejeitar. Você vai preparar com todo o gosto, com todo o amor do mundo, aquela papinha deliciosa e ele não vai querer. Você vai colocar uma colherzinha, ele vai cuspir. Você vai colocar a segunda, ele não vai nem abrir a boca. Mas, gente, aí é insistência, você não pode desistir. Porque o bebê, ele geralmente vai ficar fazendo com a língua assim, ó. O pediatra já tinha me avisado que é uma forma de defesa do bebê, porque tudo que entra na boca dele, ele joga pra fora. É uma forma de defesa dele. E o bebê, ele tá acostumado
Não sei quando que o pediatra de vocês, dos bebês, vão liberar, mas o meu liberou com 6 meses a papinha salgada. Então, tipo, do 0 aos 6 meses, eles estavam acostumados com líquido, só água, só leite. E aí começou a vir uma coisinha mais grossa, então eles começaram a estranhar. Era tudo novidade para eles. E foi muito difícil no começo, foi muito. Às vezes eu falava assim, meu Deus, eu não chegava o horário do almoço, me dava um desespero, um desânimo, porque eu não queria fazer aquilo, ainda mais eu com 2 bebês. Então eram 2 bebês rejeitando, era eu insistindo para 2 bebês. Foi bem cansativo. Hoje é um pouquinho, mas hoje até que eles comem bem. Mas hoje, gente, hoje, no primeiro mês foi difícil. Não é também assim, só a primeira semana é difícil, depois eles vão acostumar. Não. Às vezes demora meses e meses até o bebê aprender a comer. Hoje os bebês eles estão com 10 meses e meio. E só agora que eles comem bem. Então imagina todo esse tempo eu insistindo. Tem dias que eu ainda tenho que ficar enganando eles com a chupeta. Eu finjo que vou colocar a chupeta e coloco a colherzinha. Mas é difícil, principalmente no começo é muito difícil. Mas não desista, vai em frente, porque você tem que ficar insistindo até o bebê aprender a comer. Uma dica que eu também falo, que eu sempre escutei os pediatras falando, nunca use o liquidificador. Pra mãe é mais cômodo. Colocou tudo lá dentro, bateu, ficou uma coisa pastosa. O neném vai comer até um pouquinho melhor, mas gente, não faz bem pro bebê. Amassar no garfo é cansativo. Às vezes uma coisa que no liquidificador ia fazer em segundos, você vai ficar lá horas e horas amassando. Isso se você for fazer congelado. Mas enfim, mesmo que se for fazer só um pratinho, você vai ter mais trabalho amassando. Mas você tem que estimular o bebê a mastigar, ensiná-lo a mastigar. Se você bate no liquidificador, fica uma coisa pastosa. E aí o bebê não vai aprender a mastigar. E sempre me falavam isso. Eu tive a maior prova quando uma prima minha, o bebê dela tinha 8, eu não sei se era 8 ou 10 meses, eu não lembro agora. E aí ela foi dar o primeiro arroz com feijão pra ele e aconteceu, ele engasgou. No primeiro grãozinho de arroz ele engasgou porque ele não estava acostumado, ele não sabia mastigar. Porque ela sempre bateu no liquidificador, então ele sempre foi acostumado com uma coisa pastosa. E aí no primeiro grãozinho de arroz ele engasgou. Então, por isso que todos os pediatras aconselham a não bater no liquidificador, não usar o liquidificador, por mais que seja cômodo para a mãe. Então, compensa mais a gente ter um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de vontade e ter mais trabalho, mas ensinar o bebê a mastigar, ensinar o bebê o que é certo. Porque quando tiver com 10, 11 meses, você vai poder dar arroz e feijão pro bebê normal, porque ele já sabe acostumar, já tá acostumado com isso. Ele já sabe mastigar, já tá acostumado com isso. Então, por isso, não usem o liquidificador, por mais que seja cômodo. Use numa emergência, no último caso, mas no último mesmo que não tem jeito, não tem solução. Então, a papinha não tem muito segredo. O feijão eu fui dar para os bebês com 8 para 9 meses. Porque antes não pode dar o grãozinho do feijão, é só o caldinho. Então com 8 para 10 meses, 8 para 9 meses, eu comecei a dar o grãozinho do feijão, lógico, amassado, e com arrozinho também. Hoje os bebês eles comem a minha comida. Às vezes eu sento para jantar e eles vêm comer. Aí acaba eu não jantando e eles comendo o meu prato inteiro. Mas é isso, pessoal. Do liquidificador não use mesmo. Da papinha, vai introduzindo aos poucos. E na insistência da comida, você tenta várias vezes. O bebê não quer? Engana ele, coloca a chupeta, enfia a colherzinha. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Bebê, não isso serve pra papinha, mas é pra qualquer coisa. O bebê gosta de rotina. Então, tente fazer, tudo que você for fazer com o bebê, tente fazer sempre no mesmo horário. Meio-dia é horário de almoçar? Então, meio-dia já esteja com a papinha pronta. Lógico que às vezes, tudo bem, meio-dia e meio, ou 1 hora.
mas deixe um horário para sempre dar papinha. Porque muitas pessoas perguntam assim, meu Deus, como você consegue dar conta e tal? Porque eu regrei, eu fiz as regras aqui de casa, eu coloquei uma rotina neles. Ah, eles acordam tal hora eles almoçam, tal hora eles vão dormir, tal hora eles acordam, tal hora eles mamam, tal hora eles brincam. Então eu criei uma rotina para eles. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi bem rapidinho, foi mais uma explicação. Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu quero lembrar novamente que não tô falando que é certo ou errado, ou a dica que eu tô dando é o que eu fiz com os bebês e que deu certo. E lógico que foi tudo indicação do pediatra, foi tudo o pediatra falando que eu deveria ou não fazer. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até o próximo.